Olá galera, bom dia. Estamos novamente estudando a autobiografia, certo? Sobre o professor Kleber. E essa aula é voltada, para a galera do 8º ano. Então, a semana passada a gente está estudando a autobiografia, como que ela era produzida, certo? Como que funcionava esse gênero, né? E essa semana a gente vai ver o passo a passo da produção. Como que você vai fazer o seu TD semanal. Então, essa aula é voltada para isso, é te orientando como que você vai produzir o seu TD. Certo? Então, vamos lá. Então, eu separei essa aula em dois momentos. O primeiro momento é o planeje o seu texto. Então, essa aula vai ser uma aula um pouco mais curta, porque eu simplesmente vou orientar vocês o passo a passo. Certo? Até porque, por capítulo, por unidade do livro, nós temos geralmente dois assuntos, certo? Dois gêneros. Nesse capítulo, nessa unidade que nós estamos, ambos falam sobre autobiografia. Então, como a semana passada foi autobiografia, e essa semana eu tenho que estar nesse capítulo, novamente a gente vai ver autobiografia, só que de um modo diferente. Então, não posso também avançar muitos capítulos, senão a gente ia acabar o nosso livro muito rápido, certo? Eu não posso ainda acabar o livro agora, né? A gente tem que ir vendo aos poucos, né? Até chegar o último mês de aula, tá bom? Que já vai ser presencialmente, se Deus quiser. Então, vamos lá. Primeiro momento da aula, como eu disse, o planeje seu texto. Nós temos aqui 1. Pense em fatos marcantes que você tenha vivenciado ou presenciado e selecione momentos da sua vida que considera interessante para o leitor de sua idade. Por exemplo, um acontecimento com sua família, você pode citar na sua autobiografia, uma experiência com seus amigos, ou algo vivenciado como o seu primeiro dia de aula, a chegada de um novo colega ou professor, a superação de uma dificuldade, e entre outras coisas. Então, são assuntos importantes que você poderia inserir na sua autobiografia. Ainda nessa primeira parte da nossa aula, que é o planeje seu texto, outra dica aqui é que você reflita sobre as experiências vividas. Você tem que pensar antes de escrever a autobiografia. Pense principalmente em suas ações, mas também resgate sentimentos, expectativas e sensações relacionadas a essas experiências. Lembre-se que você está falando de você mesmo, né? E nós somos dotados de emoções, de sentimentos. Então é importante você colocar isso, né? Você também transcrever isso na sua autobiografia, né? As experiências que você teve no decorrer da sua vida são importantes, né? Afinal, faz parte da sua história. E item 3. Pense em como esse fato se relaciona com a sua vida hoje. Hoje em dia, ou seja, uma coisa que aconteceu, uma viagem que você fez quando criança, certo? Alguma coisa que aconteceu há anos atrás, ainda pode ter influência sobre você. Pode ter te preparado para algo, pode ter te ensinado algo. Em seu texto, será importante associar o passado com o presente. Tá bom? Então é importante você, claro, organizar o texto na ordem cronológica e falar de fatos mais marcantes, mais importantes da sua vida, como que eles lhe moldaram como ser humano. E agora a gente vem aqui para a nossa segunda parte da aula, que é o elabore a autobiografia. Então vamos ver aqui os 8 passos aqui. Agora aqui já faz parte da nossa atividade, né? Do nosso TD. 1. Escreva o capítulo da sua autobiografia considerando suas reflexões. 2. Comece sua produção de texto, situando o lugar e o tempo dos fatos relatados para o leitor. Para isso, utilize marcadores temporais como no fim das férias, ou antes do primeiro dia de aula, ou na última noite, antes da volta às aulas. Então você tem que colocar marcadores temporais, para o leitor saber de que época especificamente você está falando. Item 3.
Como as experiências relatadas são anteriores ao momento da produção de texto, você vai precisar utilizar verbos no passado ao longo do texto. Então, lógico, né, se você está falando de coisas que já aconteceram, né, que estão no pretérito, no passado, então você vai usar os verbos, né, também nesse tempo verbal, no passado. Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Utilize verbos e pronomes na primeira pessoa do singular ou do plural. Beleza? Então, claro, né, se você está falando de você mesmo, então você escreve o texto, a autobiografia toda em primeira pessoa. Bom, e finalizando, né, essa segunda parte da nossa aula, que eu elabore a autobiografia, nós temos o item 4. Apresente suas ações e seus sentimentos, sensações e emoções no texto. Então, a gente já tinha abordado isso, que você tem que colocar os sentimentos, as experiências que você viveu são importantes. O tópico 5 é: se você introduzir as falas de outras pessoas, marque-as com aspas ou travessão, para que não se misturem a sua voz no texto, porque senão a autobiografia é a tua voz, né? Você está contando a sua história, então é você mesmo, você próprio que está falando. Então, a partir do momento que você coloca, né, de uma viagem que você fez, por exemplo, você coloca uma frase que a sua amiga disse, né, que aquilo te marcou, né, que você colocou algo que o seu pai, que algum familiar seu falou, então você coloca com travessão ou com aspas, né, mostrando que aquela fala ali não é sua. Senão, o leitor ele vai confundir com a sua fala, até porque ele vai considerar que você está falando sobre você próprio. Temos aqui o tópico 6. Finalmente, procure mostrar ao leitor os efeitos e as consequências das experiências relatadas, contando o que você aprendeu com elas. Então é importante, né, já lá para o final da sua autobiografia, você, ou então em seguida de um fato que você citou, você mostrar para que aquilo lhe serviu, como o que aquilo te marcou. Né? Não se esqueça de criar um título para o seu texto, né, galera? Então, a autobiografia é interessante você colocar um título, certo? Tipo, nem que seja um título bem óbvio, como A História da Minha Vida, por exemplo, né? Nem que em cima mesmo, né, você coloque lá o tópico autobiografia, certo? Que aí o leitor já vai saber, certo? Que é uma história da sua própria vida. O fato é, coloque o título, tá bom? Então, galera, não é que você vai precisar aqui, ó, pegar essas duas partes da aula, né? Aquela primeira, acho que tinham 3 tópicos, né? E essa segunda parte da aula aqui são 6 tópicos e você vai copiar no seu caderno, no seu TD e anexar foto. Não. Aqui são as orientações, né, de como você vai escrever a sua autobiografia dessa semana. Tá bom? Então, se na primeira semana ficou um pouco aleatório, certo? Você teve ali o conceito que é autobiografia, o TD pediu uma autobiografia. Nessa semana é mais direcionado. Tá bom? Então, na aula dessa semana, você vai, é claro, né, assistir a aula com atenção, certo? E olhar o que cada item desse está pedindo, está exigindo de você, para que você possa fazer a sua autobiografia. Tá bom? Seguindo aqui todas as dicas, né, que foram dadas. Dicas essas que foram tiradas do nosso próprio livro. Tá bom? Dicas essas que foram tiradas do nosso próprio livro, com esses 2 tópicos que são o elabore a sua autobiografia, né? E o planeje o seu texto. Tá bom? Planeje o seu texto, elabore a sua autobiografia. Foi do próprio livro que eu tirei. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, né, nessa a nossa aula de redação. É importante lembrar para vocês que nós estamos na unidade. Só um minutinho para atualizar vocês aqui, viu? Estamos na unidade 6 do nosso livro, certo? Estamos na unidade 6 do nosso livro, certo? Então, nós já estamos bem próximos de voltar às aulas presenciais, né? Então, provavelmente a nossa unidade 7 ou a nossa unidade 8 serão finalizadas presencialmente, certo?
E lógico, né, na volta às aulas também a gente vai precisar retomar alguns assuntos, né? Revisar alguns assuntos que foram trabalhados durante essa quarentena. Então é isso aí, galera. Eu vou encerrando a aula por aqui. Espero que todos estejam bem. Lembrem de enviar as atividades no tempo certo, né? Anexar no Classroom, beleza? Marcar a opção enviado. Então é isso aí, galera. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima aula.